Olá, meu irmão em Cristo, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Meditar, Graça e Paz. Hoje nós vamos falar de um personagem importante, interessante e conhecido, Sansão, e de como nós devemos ter cuidado em sempre ter bem clara, bem distinta na nossa vida a fonte da autoridade, do poder no nosso ministério. Nós vamos ver que Sansão, em algum momento da sua vida, ele perdeu isso. E por conta disso, o seu ministério e o seu chamado foram comprometidos. Lá em Juízes, no capítulo 16, no verso 19, a Escritura diz assim: mas ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Esse texto é um texto triste, porque ele fala da história de como um grande homem de Deus cai. De como esse grande homem de Deus, esse grande personagem, ele cai da graça de Deus. E é interessante como que alguns homens de Deus no tempo de hoje, com o passar do tempo, eles deixam de acreditar na intervenção de Deus, no poder, no agir de Deus. E são pessoas que começam bem, mas depois de algum tempo, elas simplesmente caem da graça e esquecem, abrem mão da fonte de poder do seu ministério. No contexto aqui, nós vemos Sansão passando por aquele momento fatídico que a gente todos conhecem, que é a história ali, naquele momento do seu ministério, da sua vida, em que ele está com Dalila. E Dalila ela era uma filisteia, né? E ela havia feito uma aliança com alguns dos filisteus para que tentasse descobrir qual era a força, né? De onde vinha a força descomunal que Sansão tinha. Então, ela começa, através de um jogo de palavras, fazer umas forças ali, uns esforços para que Sansão viesse a entregar o ouro, e ele faz isso, né? E depois dele ter as suas tranças ali cortadas e tal, aquela história que todos conhecem, em algum momento ela fala: os filisteus vêm contra você, e ele fala isso: eu vou me levantar e vou sair como das outras vezes e tal. Mas aí a Escritura vai dizer esse texto: mas ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Bom, existe uma doutrina, abrindo um parênteses aqui, chamada cessacionismo. Não sei se você já ouviu falar. O cessacionismo, ele é uma doutrina que acredita que os dons maravilhosos de Deus, eles cessaram. Por isso ela tem esse nome. Então ela argumenta que o mover do Espírito, os milagres, aquelas manifestações, não existe mais o poder de Deus agindo no mundo até ali. Ele foi ali até mais ou menos até o século, até o ano 100, ali no fechamento do cânon, e a partir dali não existe mais nada, né? Só que existem grandes convenções que inclusive seguem essa linha de raciocínio, mas isso é um erro. Porque a Escritura mesmo vai dizer lá em Atos 2,39, Pedro vai dizer, né, que esta promessa, se referindo ao dom do Espírito, ele fala isso depois daquele evento do Pentecoste, de aquela visitação do Espírito Santo. Ele fala: essa promessa, ela diz respeito a vocês, falando para as pessoas que estavam ali, né, aos vossos filhos, aos que estão longe e a tantos quantos o Senhor chamar. Então a palavra de Deus, ela já testifica contra essa doutrina, mas ainda assim existe muita gente que pensa isso. Então a ideia dessa doutrina é que esses milagres e dons, eles eram necessários para dar um start no Evangelho, né, na Escritura e tal, e por causa disso, né, vem ali alguns que começam agora a tentar explicar e racionalizar os milagres de Deus. Então, por exemplo, tem um camarada chamado Rudolf Bultmann. Esse cara, ele é do século passado e ele foi responsável aí um grande teólogo, né, e responsável pela teologia do Novo Testamento. Assim, ele vai dizer que os milagres, dentro dessa visão, tá, do cessacionismo, quando eu falo de teologia do Novo Testamento, dentro dessa visão cessacionista. Então ele vai dizer que os milagres de Jesus, eles não eram bem aquilo que a Escritura diz, né? Então, assim, por exemplo, ele vai chegar lá e vai dizer que, por exemplo, no caso da cura do paralítico,
ele vai dizer que assim, não é que Jesus curou um paralítico, não é que o cara voltou a andar fisicamente. O cara não foi curado da paralisia física, aquilo ali era uma paralisia espiritual, ele não conseguia caminhar nos caminhos de Deus. Aí você vai pegar ali, por exemplo, o texto da cura do cego de nascença. Aí eles vão dizer, não é que Jesus curou um cego de nascença. Não foi nada disso. É que o camarada não conseguia enxergar as coisas espirituais. Né? Então, eles vão racionalizando a coisa. Vai chegar lá na multiplicação dos pães e ele fala, não é que Jesus multiplicou um monte de pão para todo mundo. Ali a mensagem de Jesus veio e tocou no coração daquelas pessoas, e aqueles que tinham pão passaram a dividir, a compartilhar, impactados pela mensagem. Então eles vão mudando a cara de todo o estudo teológico, visando racionalizar e diminuir a questão dos milagres. Né? Então o propósito era negar os milagres, né? E reforçar a tese de que nós não somos seres místicos. Olha só, preste atenção nisso. Místico, tem gente que fala assim, não, eu não sou místico, mas aí que tá. Se você pegar e colocar no dicionário, você vai ver que é coisa diferente, porque místico é todo aquele que apresenta uma tendência a acreditar no sobrenatural. Então, nesse sentido, todo cristão é místico. Eu sou místico. E você que está me ouvindo, se você é um servo de Deus, se você acredita em oração, se você acredita em Santa Ceia, se você acredita em batismo, se você acredita no poder de Deus, que o Espírito habita em você, você é um ser místico. Né? Se nós cremos na regeneração, por aí vai. Mas voltando a Sansão. Sansão nasceu sob um milagre de Deus. Se você olhar lá em Juízes 13, do verso 2 ao 3, diz assim: havia um homem de Zorá da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos, e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Então assim, a existência de Sansão por si só já é um milagre, né? Então todo crente tem que ser obrigatoriamente alguém que acredita no sobrenatural e alguém místico por natureza. Né? Só que tinha um problema, Sansão achava que a força que ele tinha não era de Deus, mas era dele. Em Juízes 16:20, a palavra diz assim: e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Olha só. Sansão era o cara que achava que o poder que ele tinha a ver com as tranças dele, tinha a ver com o cabelo dele, tinha a ver com a força dele. E talvez muitos de nós, hoje, podemos estar pensando igualzinho. Sabe como? Primeira coisa, nunca confunda a capacitação do seu chamado. Nunca confunda a capacitação do seu chamado. Existe talento, existe força, existe capacidade que são suas, que são minhas. São qualificações minhas, suas, todo mundo tem a sua. Né? São pessoais. Mas existe talento, força, capacidade em mim e em você, que está me ouvindo, que não vem de nós. Né? Elas são de Deus, elas pertencem a Ele. Então assim, nós não sabemos como se processa, mas ela acontece. Então Sansão, por exemplo, ele achava que aquele poder que ele tinha alguma coisa a ver com as tranças do cabelo dele, com aquele cabelão que ele tinha. Lá em Números 6, fala do voto do Nazireu. Eu recomendo que você leia, é um capítulo. Você vai gastar 1 minuto para ler e vai esclarecer muito. E ali fala, por exemplo, desse voto. Era um voto de santificação muito grande para com Deus, pois haviam regras que deviam ser seguidas à risca, como não tocar em nenhum morto, ou em alguma coisa que pertencesse a um morto. Isso mesmo que fosse alguém da sua casa, um parente, né? Deveria se abster completamente, não só do vinho, mas de tudo ligado ao vinho. Por exemplo, não podia comer uvas frescas, uvas secas, vinagre. Não poderia raspar os cabelos, porque o cabelo ele representava um voto exterior de separação a Deus. Né? Então assim, Sansão era forte, mas de onde vinha a força de Sansão? Salomão era um sábio, mas de onde vinha a sua sabedoria? Davi era um grande salmista, mas de onde vinha a sua inspiração? Então assim, no dia em que eu e você pensarmos que Deus me usa, ou que Deus usa você, porque você é o cara, porque eu sou o cara,
porque eu faço diferente, porque eu resolvo, porque quando eu canto, porque quando eu oro é diferente, quando eu prego é diferente, quando eu faço lá acontece e tal. Quando a gente pensar assim é o fim. Então assim, uma verdade, existem pessoas com muito mais capacidade que eu e que você e que não são tão usados. Enquanto que tem pessoas que têm muito menos conhecimento, vivência, maturidade espiritual que eu e que você, e que talvez sejam muito mais usados, ou muito mais expressivamente usados que eu e que você. Então isso, o que isso nos revela? Que não é pela nossa aptidão, que não é pelas nossas capacidades, é apenas pela graça de Deus. Amém, queridos? Então Sansão era um cara forte, Sansão era um cara poderoso, ele era um juiz. Naquele tempo, ali, após a morte de Josué, até acontecer o primeiro rei surgir, que é Saul, houve um tempo em que não havia, o povo estava assentado na terra, mas não havia liderança. Cada tribo seguia a sua vida ali, com a orientação que havia sido dada por Moisés e depois reforçada por Josué, mas não havia uma liderança tribal, constituída do povo. Então, em alguns momentos, Deus levantava juízes para que, em algumas situações de dificuldade, até mesmo contra os seus inimigos, o Senhor, através dessa pessoa, operasse algum tipo de livramento. Então era alguma coisa que acontecia pontualmente. Então Sansão era um juiz, era um homem de renome, ele alcançou um grande patamar, né? Ele era alguém que tinha um chamado poderoso para ser um libertador, mas ele achava que tudo isso que ele tinha, que ele era, que ele podia, vinha por causa do seu cabelo. Então assim como muitos hoje talvez acham que é por causa da sua expertise, por causa do seu conhecimento teológico, por causa da sua experiência de púlpito, por causa da sua vivência, do seu tempo de caminhada, dão conta, resolvem. Isso aqui é uma coisa perigosa, porque quando a gente começa a entender que os resultados que nossa vida em Deus demonstram, o desempenho, o sucesso, as realizações, tem a ver com nós mesmos, com aquilo que nós mesmos podemos produzir, nós estamos num caminho perigoso. Segunda coisa, a presença de Deus não está subordinada ao homem. No verso 20, mas ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão começou a falar, né? Eu vou fazer como eu fiz das outras vezes. Igual eu fiz daquela vez, vou fazer igualzinho, eu vou dar conta. Então, assim, é possível alguém perder a presença do Espírito? É possível. É possível que você esteja orando para o vazio, querido? Já parou para pensar nisso? Porque que muita oração talvez não seja atendida. É possível que você esteja orando para o vazio? Sim. A resposta é sim. Deus não se subordina a nós. Aquela conversa de que o espírito do profeta está subordinado ao profeta, pelo amor de Deus, eu já ouvi até pastores falando isso. Leia o texto e você vai ver que a palavra de Deus não está se referindo ao espírito de Deus. Ali é o espírito do homem, pelo amor de Deus. Então assim, vamos ver o caso de Saul. O espírito se retirou dele. Saul era alguém que começou profetizando, falava de Deus, era usado pelo Espírito de Deus, foi ungido, mas o Espírito se retira dele. Por quê? Por causa da falta de obediência. Então assim, a gente precisa ficar atento, muito atento, para as condições da nossa vida. Terceiro ponto, é possível retornar para quem perde a direção, porém às vezes com algumas perdas. Então assim, vamos pegar o caso de Sansão. A partir desse momento, Sansão é preso. Ele é levado para Gaza, ele vai ter os seus olhos ali perfurados. O original hebraico, na verdade, não é perfurados como aparece em muita tradução. A palavra ali é arrancados. Ele foi levado para ser feito ali de espetáculo, ele era humilhado, então quando tinha aqueles almoços, aqueles eventos ali que vinham aqueles príncipes lá dos filisteus, ficavam ali espetando ele, colocando ele cego, e ficavam ali cutucando ele, espetando ele com aqueles aguilhões, ele ali sendo humilhado, envergonhado, ficou ali, colocaram ele amarrado numa mola com uma pedra de moinho, e ele ficava ali malhando o trigo, num lugar que é para os burros, os animais. Geralmente um burro, que era um burro jumento, que ficava amarrado ali, empurrando aquela pedra e amassando o trigo. Então, olha onde esse homem de Deus foi parar. Então, assim,
humilhado diante dos seus piores inimigos, mas ele se arrepende, ele ora e ele busca ao Senhor e Deus o ouve. A graça de Deus começa a se manifestar em Sansão a partir do momento em que ele é preso. Ele tinha acabado de ter o seu cabelo cortado, o último voto quebrado. E a Bíblia já vai dizer que o seu cabelo começou a crescer novamente. Aquilo ali é uma palavra de graça para dizer que o Espírito estava ali, junto dele, criando um ponto de esperança. Então ele ora, ele busca a Deus e Deus o escuta, né? A graça vem depois da graça. Só que tem uma coisa, ele continua cego, né? O filho pródigo, ele se arrepende, mas ele volta para casa, ele retoma a sua comunhão com seu pai, mas metade da fazenda foi perdida. Aquela metade da fazenda se foi, né? Davi, ele encontra o perdão e a misericórdia do Senhor depois de ele ter cometido aqueles pecados horríveis, mas isso vem à custa de muita dor e sofrimento. O filho que daquele ato de pecado morre e depois a espada não se afasta mais da sua vida. Há consequências. Deus não retira o chamado, Deus não retira a capacitação. O ministério em Deus não é encerrado. Pode ser encerrado na visão de muitos. Ele não é encerrado. Mas há consequências. As consequências serão colhidas. Então, o melhor de tudo isso, queridos, para a gente concluir, é a gente guardar com o mais íntimo e profundo do nosso coração o entendimento de que tudo que podemos fazer, tudo que realizamos, tudo que somos, tudo que temos, vem de Deus. A graça é dele. O louvor é para ele, a honra é dele. Não existe talento e capacitação em nós para fazermos o que fazemos. Talvez você tenha experiências poderosas. Talvez você seja alguém que já orou por alguém que foi curado. Talvez você seja alguém que já falou de Jesus para alguém e o Espírito de Deus quebrou amarras e julgos na vida dessa pessoa e ela foi salva. Quem sabe o que Deus não já fez pela tua vida, mas querido, não foi por sua causa. Não foi pela sua eloquência, sua forma de falar. Não foi pelo seu conhecimento bíblico. Não foi pela sua vivência. Foi pela graça. A graça é de Deus. Ele é a nossa fonte de poder inicial e final. É nele que nós temos toda a capacitação para realizar o nosso chamado. A presença do Senhor nunca vai subordinar a nossa vontade se nós não estivermos em obediência. E Deus sempre vai nos dar a chance de voltar. Se alguém que estiver do outro lado aí me ouvindo, por um acaso tenha caído da graça, há sempre esperança, há sempre um caminho de volta, de retorno. Pense nisso e Deus te abençoe.